Amor não é competição. Deixa eu começar dizendo algo muito importante. Esse vídeo não é só sobre família, sogra, casamento ou mãe. Esse vídeo é também sobre manipulação emocional. Sobre discursos intencionalmente construídos para transformar a dor em engajamento, a insegurança em verdade absoluta e a rivalidade em identidade. Ao longo desse vídeo a gente vai falar sim sobre vínculos familiares, mas também eu quero revelar para você algo que precisa ser dito com todas as letras. Existe gente ganhando dinheiro, poder e audiência, alimentando conflitos emocionais que poderiam ser organizados, não acirrados. E nesse caso específico, quem mais paga o preço são as mulheres, eu vou mostrar pra você. Agora nós vamos fazer a pergunta que parece simples, mas não é. Quem o homem deve amar mais? A esposa com quem escolheu dividir a vida ou a mãe que deu a vida a ele? Eu prometo que até o fim desse vídeo a gente chega numa resposta prática, clara e possível. Mas antes eu preciso que a gente faça algo muito mais importante. Entender por que essa pergunta surgiu, quem se beneficia dela e por que ela está sendo repetida com tanta força hoje. Porque essa pergunta, gente, não é inocente. Ela não nasce do amor, ela nasce da distorção dos vínculos. O que estamos vivendo hoje é uma transformação muito perigosa da forma como falamos de família. Relações que deveriam ser compreendidas pelo afeto, pela história, pelas funções, pelo lugar simbólico que ocupam na vida de alguém, passaram a ser tratadas como disputas emocionais. Quem vem primeiro? Quem é mais importante? Quem precisa sair de cena? Quem tem que perder para o outro ganhar? E antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar algo óbvio que parece ter sido esquecido. Nós estamos falando de pessoas que sentem, que sofrem, que choram, que amam. Não estamos falando de objetos que podem ser descartados quando atrapalham alguma narrativa. E aí entra uma das ideias que são mais repetidas e mais destrutivas do nosso tempo. A de que, para um casamento dar certo, o homem precisa deixar a mãe de lado, se afastar da família de origem, romper laços para provar a maturidade emocional, se separar da mãe. Mas vamos com calma, porque isso tem muitas camadas. A primeira é essa. Você reparou que a pergunta sempre cai sobre quem o homem ama mais? É curioso, né? Ninguém pergunta para a mulher quem ela ama mais, se o pai ou o marido. Não existe essa rivalidade construída aí. Não existe essa exigência de escolha. E eu sei exatamente o que muita gente está pensando agora. Ah, mas é sempre a sogra, mãe do homem, que inferniza o casamento. Antes de seguir por esse caminho, eu queria te pedir uma coisa que é muito difícil hoje em dia. Baixa um pouco as armas. Nós vamos tentar acessar os sentimentos mais altos e mais nobres agora, certo? A gente está falando de amor materno. Nós estamos falando de uma mulher que carregou no seu ventre por 9 meses um filho, que abriu mão do tempo, do sono, do corpo, de projetos, que deu peito, sangue, suor, que amou, amou e amou. E muitas vezes não sabe fazer outra coisa além disso. Se você ainda não é mãe, talvez você não consiga acessar completamente essa dimensão. Mas como filha, você consegue olhar para sua própria história e perceber o nível de entrega que houve da sua mãe. E isso autoriza alguém a destruir um casamento, a invadir um casamento? Jamais. Isso autoriza desrespeito da sogra? Nunca. Mas isso explica o amor. E o amor explicado, gente, ele não precisa ser combatido. Ele precisa ser só organizado. O amor entre mãe e filho não deveria ser tratado como ameaça. Ele deveria ser reconhecido, respeitado e valorizado. E eu te faço uma pergunta muito honesta. Se esse amor fosse verdadeiramente validado, será que existiria essa rivalidade? E aqui entra um ponto essencial. O problema não é o papel da sogra, o problema é a pessoa. Existem pessoas difíceis, sogras difíceis, existem noras difíceis, genros difíceis, pais difíceis, filhos difíceis. Gente, é ser humano. Transformar isso numa guerra entre sogra e nora é empobrecer demais algo que é humano e complexo. E mais, gente, cria um roteiro pronto de rivalidade feminina. Mulher contra mulher, esposa contra mãe, disputa por um homem tratado quase como um território. Isso não é maturidade emocional. Isso é insegurança travestida de discurso moderno. E eu vou dizer algo ainda mais sério. Essa rivalidade constante entre mulheres é uma forma silenciosa de misoginia cultural. As mulheres são colocadas para competir, enquanto o homem fica ali no meio, pressionado a escolher lados para provar amor. E ninguém cresce assim, gente. Todo mundo adoece nessa história. E aí chegamos ao grande erro conceitual de tudo isso, confundir lugar com competição. Amor não é campeonato. Não existe pódio emocional, não existe medalha de mais amado. O amor entre marido e mulher é de uma natureza. O amor entre pais e filhos é de outra. Um não substitui o outro. Um não precisa diminuir para o outro existir. Maturidade não é amputar vínculos importantes da nossa história. Maturidade é saber diferenciar funções, sustentar cada vínculo no seu devido lugar. Quando alguém se casa, sim, forma um novo núcleo. A vida prática muda. As decisões passam a ser pensadas a partir desse novo nós
que foi construído. Mas isso não significa apagar a história anterior, significa crescer. E aqui eu preciso tocar num ponto delicado. Cara, o uso raso da Bíblia para justificar rompimentos. O versículo deixará o homem pai e mãe virou em muitos discursos autorização para abandono emocional. Isso é uma leitura pobre, superficial e incoerente. E não combina com o resto das estruturas. O texto fala de autonomia, de responsabilidade adulta, de formação de uma nova família. Não fala de ingratidão, não fala de rompimento afetivo. Se significasse abandono, inclusive, entraria em contradição direta com o mandamento de honrar pai e mãe, que não perde validade depois do casamento. A Bíblia inteira fala de continuidade entre gerações, fala de legado, de herança, de memória. Jesus cuida da mãe mesmo na cruz. Paulo faz questão de destacar que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Isso não é detalhe, isso é fundamento. Essa espiritualidade de cortar relações como prova de maturidade não é bíblica. Ela é da modernidade. E muitas vezes nasce de dores mal elaboradas que se disfarçam de virtudes. Na vida real, gente, quando os vínculos foram minimamente saudáveis, o que acontece com o tempo não é diminuição de amor, é aprofundamento. Lembrem aí, muitas mulheres entendem melhor as suas mães quando elas se tornam mães. Muitos homens valorizam mais os seus pais quando eles sentem um peso da responsabilidade. A vida amadurece o amor. O casamento não precisa enfraquecer laços familiares. Ele pode, inclusive, trazer mais consciência, mais respeito e mais gratidão a quem lhes criou. Agora, atenção, e aqui eu quero falar com muita indignação, mas consciente. Nada disso acontece por acaso. Esse discurso de rivalidade é alimentado e ele cresce porque dá retorno. Esses coaches, perfis especialistas e produtores de conteúdo que aprenderam a fazer uma coisa muito perigosa, identificar uma dor real, especialmente de mulheres machucadas, adoecidas, inseguras, cansadas, com medo do abandono, e transformar essa dor em discurso que promete força, mas entrega isolamento, que entrega ressentimento e sempre guerra emocional. Isso é perverso, porque quando alguém diz repetidamente que a mãe é uma ameaça, que a sogra é uma inimiga, que o amor precisa ser provado pela exclusão do outro, isso não apenas descreve uma realidade, isso vai criar uma realidade. E tudo aquilo que é alimentado cresce. Tudo aquilo que é repetido se cristaliza, tudo aquilo que é dito como verdade muitas vezes passa a ser vivido como verdade, ainda que não seja. E o mais podre de tudo isso é perceber pessoas se beneficiando financeiramente, emocionalmente e simbolicamente da dor alheia, especialmente a dor feminina. Vendendo a ideia de empoderamento enquanto destroem os vínculos. Vendendo força enquanto cultivam medo. Vendendo amor enquanto ensinam amputação emocional. Isso não é cuidado, isso não é libertação, é exploração. Amor saudável não pede amputações emocionais, ele pede responsabilidade, pede limite também quando necessário. Pede capacidade de sustentar vínculos diferentes sem transformá-los em rivais. A vida boa não se constrói em cima de guerra, ela se constrói em ordem. E ordem não é decidir quem vale mais, é reconhecer que cada vínculo tem seu lugar. E quando isso é compreendido, gente, a família deixa de ser um campo de batalha e volta a ser espaço de continuidade, crescimento e humanidade.